Fala galera, aqui é o Thiago e hoje a gente vai falar sobre um dos circuitos integrados mais famosos da eletrônica. Talvez também o mais versátil, que é o temporizador 555. A gente vai dar uma olhada nele e discutir como que ele pode funcionar como um biestável, ou Schmitt Trigger, e também como um astável, na configuração clássica. Bom, o temporizador 555 ele foi um circuito que foi inventado pelo engenheiro eletrônico Hans Kamen-Zind em 1971 e ele foi produzido por uma empresa chamada Signetics, que depois foi comprada pela Philips e atualmente ela faz parte da NXP. Como eu falei, ele é um dos circuitos integrados mais versáteis para a gente produzir circuitos temporizadores, geradores de forma de onda e de pulsos, que faz parte desse conteúdo que a gente está abordando agora. E ele é um dos componentes mais importantes do século XX. Logo após o seu lançamento, em 1972, ele já virou um hit, né? Já foi integrado em vários projetos, tem vários livros mostrando soluções que você pode fazer com ele, né? Não só aquelas soluções clássicas que se vê em livros-texto, né? Ele realmente é um circuito muito interessante. Além da geração de forma de onda clássica, né, os multivibradores, você pode fazer PWM, PDM, detecção de falha de pulso. Tem tanta coisa que você pode fazer com esse circuito, o que faz com que ele seja um dos circuitos mais importantes da eletrônica em geral. Bom, como que ele é, na verdade? Então aqui está um diagrama muito simples do NE555, né? Só uma curiosidade, né? Muita gente entende que o nome 555 vem do fato dele ter 3 resistores de 5K que determina os limites esterese internos do circuito biestável, mas isso não é bem verdade. O nome, na verdade, vem do fato do gerente do Kamen-Zind gostar muito dessa sequência 555, um número cabalístico na cabeça dele, e aí ele usou isso no branding do componente e ficou. Bom, internamente o que ele tem? Ele tem um divisor de tensão com 3 resistores para formar as tensões de esterese, como eu falei, que vai dar uma tensão nesse nó, uma tensão nesse nó aqui. Essas tensões são alimentadas em amplificadores operacionais na configuração comparadora. É interessante ver que um desses nós, né, aqui está acessível nos pinos de saída, que é chamado Control Voltage. Na verdade, o que você pode fazer é aplicar uma tensão externa e variar tanto este nó quanto este nó, né, o nível de tensão dele. E aí você pode controlar esses níveis de esterese do jeito que você quiser. Beleza? Além disso, o que ele tem? A saída dos comparadores vem para um flip-flop tipo RS, só para setar e resetar a saída. Você tem acesso ao reset para você resetar esse flip-flop e fazer um enable, por exemplo. Né? A saída do flip-flop vem por um driver de saída para dar só capacidade de corrente para ele. Né? E aí, basicamente, a saída do 555 é a saída não barrada, a saída Q do flip-flop, na prática é isso. Né? E a saída barrada do flip-flop aciona um transistor NPN, que basicamente vai funcionar como uma chave. E aí o emissor dessa chave vai para o pino de terra e o coletor vem para esse pino chamado discharge. Né? Então, recapitulando, né, você tem acesso tanto à tensão de controle daquele divisor resistivo aqui para alterar as bandas de esterese, você tem acesso às entradas dos comparadores, né, que chama de trigger e threshold, né? Você tem acesso também a um pino de reset para desligar o flip-flop se você quiser, e você tem acesso à saída da chave transistorizada. Né? Obviamente, olhar para esse circuito aqui tem muita informação, apesar de não ser um circuito tão complexo, mas para fins funcionais, para a discussão que a gente vai usar uma simbologia um pouco mais simples que essa aqui, onde basicamente tem os elementos principais do 555. A única coisa que a gente não está considerando para essas aulas que eu vou fazer agora é o pino 5, que estaria aqui. Então o control ele está conectado a esse nó que tem a tensão VTH, né? Beleza? A gente não vai levar em consideração isso nas minhas aulas, mas é um pino que a gente poderia utilizar para muitas coisas, tá? Beleza. Então, tendo aqui o nosso circuito básico, se a gente for dar uma olhada no datasheet do 555, tem umas características importantes que eu acho legal para a gente discutir. Lógico, sempre olhem o datasheet de um circuito integrado, porque tem muitas informações, principalmente nas curvas de operação, que vocês têm que levar em consideração. Aqui, uma informação interessante, se olhar, por exemplo, seriam as tensões de entrada em nível alto e nível baixo, as tensões de saída em nível alto e nível baixo, para você ver a compatibilidade do 555 com outros circuitos. Beleza? Então, só alguns pontos importantes. Esse circuito ele pode ser alimentado entre 4.5 volts e 16 volts, como recomendação do fabricante. Tem um limite máximo de tensão que é de 18 volts, acima disso ele não garante a integridade do circuito. Né? A corrente de saída, né? Como a gente falou, tem um driver entre o flip-flop e a saída, ele consegue entregar mais ou menos 200 mA, né, de operação contínua, no limite máximo 250 mA, né, que já é um bom valor de corrente. Né? Outra coisa importante é que a chave
dos discharge, tem uma tensão de saturação, uma tensão de ligado, que varia entre 0,15 e 0,4 volts, né? Uma tensão baixinha, mas ela não é zero, beleza? E outra coisa é que os tempos de subida e descida da saída do 555 estão entre 100 e 300 nanosegundos. Bom, agora vamos discutir algumas configurações. A primeira delas, já que a gente está falando de multivibradores, né, osciladores não lineares, como que a gente pode configurar o 555 para ele se tornar um multivibrador biestável, ou um Schmitt Trigger, comparador por histerese, né, tem vários nomes. E é muito simples, eu simplesmente vou conectar as duas entradas, que é o threshold e o trigger, numa tensão de entrada, né, só isso. E eu não vou usar o discharge para nada, né. O que acontece aqui? Percebam que esses dois comparadores, então, que eu tenho acesso aos terminais aqui na saída, né, o trigger e o threshold, eles têm as outras entradas conectadas nesse divisor de tensão, formado por esses 3 resistores aqui que tem o mesmo valor, né? E esse divisor de tensão determinam uma tensão que a gente chama de VTH, que é o limite superior da minha banda de histerese, que é um termo que a gente já discutiu quando a gente falou sobre biestáveis anteriormente, e o VTL, né? Como os resistores são iguais, a gente pode determinar que o VTH é igual a 2/3 da tensão VCC e o VTL é igual a 1/3 da tensão VCC. Vou só chamar a atenção que se eu utilizar o terminal control, né, que está diretamente conectado ao VTH, basicamente o VTH vai ser igual à tensão de control e o VTL vai ser igual à metade da tensão control. Beleza? Bom, então a minha tensão de entrada vai se comparar ao mesmo tempo com VTH e VTL. Quando ela for maior do que VTH, esse comparador 1 aqui vai acionar o terminal de reset do flip-flop, jogando a saída para zero. Quando ele for menor do que VTL, né, o comparador 2 vai acionar o terminal de set do flip-flop, jogando a saída para nível lógico alto, né, que no caso aqui a gente pode assumir que é igual a VCC, basicamente. Se a gente pegar aqui um exemplo, né, onde a gente tem uma tensão de entrada desse formato aqui, mais alternado, e aqui a gente tem a identificação dos dois níveis de histerese, né? Basicamente o que eu tenho é o seguinte: no primeiro momento eu tenho o circuito setado, quando eu atingir aqui a tensão VTH eu vou desligar o meu flip-flop, e quando eu atingir novamente a tensão VTL eu vou religar o meu flip-flop. Então o que eu espero ver na saída é essa forma de onda. É um circuito biestável muito simples, e se a gente vê, né, então, que quando eu subo a minha tensão de entrada eu vou desligar o meu flip-flop, e quando eu desço a minha tensão de entrada eu vou religá-lo, eu posso falar que esse circuito é um Schmitt Trigger inversor. Beleza? Então o 555 na configuração biestável basicamente é um biestável, um Schmitt Trigger inversor. Joia? Agora, eu posso também pensar numa configuração astável, ou seja, num oscilador que basicamente vai empregar o biestável. Vocês podem ver que tanto o threshold quanto o trigger estão interligados, né? Então eu estou numa configuração biestável e eu vou ligar a minha entrada num circuito RC, né? E neste caso eu vou usar o discharge, né, aqui, para fazer uma interação com esse circuito RC também. E essa é a configuração clássica de astável do 555 que você encontra no datasheet em livros. Beleza? Então como esse circuito vai funcionar? Né? Eu vou traçar o quê? A tensão de saída aqui e a tensão no capacitor aqui embaixo. E eu vou só marcar aqui os limites de histerese para a gente poder ter isso em mente. Né? Então, de novo, o VTH é essa tensão aqui e VTL é essa tensão aqui embaixo. Beleza? Então, vamos inicialmente pensar que o meu circuito 555 está com uma tensão de saída em nível lógico alto, ou seja, mais ECC na saída do meu circuito. Neste caso, eu tenho nível lógico baixo na saída invertida do flip-flop, que faz com que o meu discharge, a minha chave, esteja desligada, esteja em corte. Beleza? Neste caso, o que eu tenho? Eu tenho a carga do meu circuito RC, né, sendo provocada por este caminho, né? Então, basicamente, vou ter um circuito RC carregando. E eu espero ver o quê? Eu espero ver a tensão no capacitor subindo exponencialmente, tentando chegar na tensão de alimentação do meu circuito, né? Agora, quando a tensão no capacitor atingir VTL, aqui, o que vai acontecer? Olha o comparador. Eu tenho uma tensão que anteriormente era menor do que VTH e VTL, fazendo com que o comparador 2 setasse o flip-flop e mantivesse a tensão de saída em mais VCC. Quando eu atinjo o VTL, a saída do comparador 2, que era 1, vira 0, e a saída do comparador 1, que era 0, se mantém em 0, ou seja, eu tenho 0, 0 na entrada do flip-flop, isso vai manter o estado anterior, ou seja, eu continuo com a saída em mais VCC. Né? A tensão continuando subindo,
em algum momento ela vai atingir o VTH. Quando ela atinge o VTH, o que acontece? A saída do comparador 1 vira 1 e eu vou resetar o meu flip-flop, né? E aí eu vou ver o quê? Uma transição de estado. A saída do flip-flop vai para 0. Agora que a saída foi em 0, a saída invertida vira nível lógico alto, né? Que vai fazer com que a minha chave Q1, né, meu discharge, sature. Então vai funcionar como uma chave. Eu vou desprezar aqui nessa discussão a queda de tensão em Q1, né? Então vou assumir uma queda de tensão de 0 volts. Ou seja, neste momento eu estou aterrando basicamente este nó do meu circuito. E aí eu vou ter uma descarga do meu capacitor pelo resistor RB. Com isso, eu vou ver a tensão no capacitor decaindo exponencialmente também, né, com uma constante de tempo um pouquinho diferente da anterior. Agora, quando a tensão no capacitor atingir novamente o VTL, o que vai acontecer? O comparador 1 vai ter uma saída 0 e o comparador 2 agora tem uma saída 1, setando novamente o flip-flop. E aí eu vou ver uma troca de estado novamente no meu biestável, né, do 555, voltando para uma tensão de saída em nível lógico alto, fazendo com novamente a tensão no capacitor agora volte a ser uma exponencial crescente, e aí eu vou ver essa forma de onda. Quando eu atingir novamente o VTH, eu vou desligar o meu flip-flop, né? E aí eu tenho a repetição dos ciclos, beleza? E aí, em regime permanente, eu vou ver o quê? Eu vou ver uma onda quadrada na saída do 555 e essa onda que são trechos de exponencial sobre o meu capacitor. A gente já discutiu isso em aulas anteriores. Essa forma de onda em si não tem muita utilidade, ela só serve para poder operar o nosso oscilador. Então o que importa aqui é essa onda quadrada aqui em cima, beleza? Eu posso definir também dois tempos, que é o tempo de descarga do capacitor e o tempo de carga. O tempo de descarga eu chamei de T1 e o tempo de carga eu chamei de T2. Né? Como isso é carga e descarga de um circuito RC, a equação da tensão no capacitor é bem conhecida, que é basicamente o quê? A tensão final que o meu circuito quer atingir, menos a tensão final menos a tensão inicial, isso vezes é elevado a menos t sobre a constante de tempo. Né? Bom, se eu for pensar para o tempo 1, que é a descarga, basicamente eu tenho o quê? Eu tenho o capacitor se descarregando no resistor B, então a minha constante de tempo tal vai ser C vezes RB, né? A minha tensão final tem que ser 0, porque eu quero descarregar meu capacitor até 0, né? A minha tensão inicial, né, em regime permanente, seria o início do ciclo, que é igual a VTH, que no final das contas é 2/3 de VCC, e quando eu tiver no final do ciclo, ou seja, T foi igual a T1, eu tenho que a minha tensão no capacitor em T1 é igual ao VTL, porque eu estaria exatamente nesse ponto aqui. Beleza? Substituindo isso tudo na equação de cima, eu vou encontrar isso aqui, que VTL é igual a VTH vezes E elevado a menos T1 sobre RBC. Bom, para T2, eu tenho a minha carga do capacitor acontecendo neste caminho, então a minha constante de tempo vai ser igual a CRA mais RB. Beleza? A minha tensão final tem que ser igual a VCC, que é para onde esse circuito RC quer carregar se eu deixasse ele infinitamente ligado. A minha tensão inicial é igual ao VTL, né, porque eu inicio meu ciclo aqui. E quando T for igual a T2, né, que é o final do ciclo, eu tenho que a tensão no capacitor é igual a VTH. Beleza? Se eu agora substituir todos esses valores na equação característica, eu vou encontrar isso aqui, uma equação um pouquinho maior. Só lembrando que VTL e VTH são dependentes de VCC, então a gente pode ainda manipular um pouquinho essas expressões. E se eu manipular essas expressões, então, vamos pegar o VTL como exemplo, o que eu tenho? Eu sei que VTL é 1/3 de VCC, VTH são 2/3 de VCC, isso está multiplicado por E elevado a menos T1 sobre CRB. Beleza? Bom, eu posso manipular um pouquinho essa expressão. Eu tenho esse 3 cortando com esse 3, esse VCC cortando com esse VCC. Uma próxima etapa eu tenho E elevado a menos T1 sobre CRB igual a 1 sobre 2. Né? Eu posso passar o logaritmo neperiano nos dois lados aqui. E eu vou encontrar o quê? Que menos T1 sobre CRB é igual ao logaritmo neperiano de meio, que no caso é 0,69.
desculpa, menos 0,69 e T1 então vai ser igual a 0,69 CRB. Beleza? Essa seria a expressão para o tempo de descarga. Tá aqui. Eu posso fazer a mesma manipulação para o tempo T2, eu vou encontrar que T2 também é igual a 0,69 agora vezes RA mais RB vezes C, né? E a partir daí eu tenho que o tempo total do período de oscilação na saída do meu arrastável é igual a 0,69 C vezes RA mais 2RB. Né? E eu posso determinar também qual que é o ciclo de trabalho, só dividindo o tempo ligado, que é o T2, né, que é o tempo de carga, dividido pelo período total. E eu vou ter isso igual a RA mais RB sobre RA mais 2RB. Então perceba que manipulando os valores de RA e RB e do capacitor, eu posso determinar a frequência de oscilação, assim como o ciclo de trabalho. Mas tem uma coisa importante. Perceba uma coisa intuitiva aqui. Né? Durante a carga, eu carrego por aqui. Significa que minha constante de tempo é proporcional a RA e RB. Né? Durante a descarga, eu descarrego por aqui. E a descarga agora depende só de RB. Então significa que, independentemente dos valores de RA e RB, o tempo de carga é maior do que o tempo de descarga. Tem que ser. Né? E aí eu tenho que meu ciclo de trabalho sempre vai ser maior do que meio. Beleza? Sempre. Não tenho o que fazer aqui, independente dos valores. Bom, e aí vem a questão. Como fazer um ciclo de trabalho menor do que meio? Beleza? Tem um jeito. Eu posso fazer uma modificação muito simples no meu circuito, que é basicamente colocar um diodo em paralelo com RB. E a ideia é o seguinte. Durante a carga, a minha corrente agora vai fazer este caminho, né, porque ela vai preferir passar pelo diodo, que tem uma queda de tensão menor. Né? E aí a minha carga depende mais de RA. E durante a descarga, eu continuo descarregando por RB. Então a carga vai depender de RA, a descarga vai depender de RB. Se eu desprezar para fins de discussão o valor da tensão do diodo, falar que ela é muito pequenininha, eu posso remanipular as minhas equações, eu vou encontrar que T1, que é o tempo de descarga, continua sendo 0,69 RB vezes C, mas o tempo de carga, que é o T2, vira 0,69 vezes RA vezes C. Né? Então percebam uma independência entre os dois tempos. Né? Consequentemente, o tempo total agora é 0,69C RA mais RB, né? E meu ciclo de trabalho agora se torna isso. Como agora eu posso manipular o numerador e o denominador dessa equação livremente, eu tenho que meu ciclo de trabalho D pode variar entre 0 e 1. Beleza? Interessante agora, né? Beleza? E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!